E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Cauã mais uma vez e hoje eu tô aqui para trazer o argumento do Hilmer em favor do realismo moral. E eu peço que, se vocês gostarem, vocês não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo para estar ajudando aí o crescimento do canal, beleza? Então vamos começar aqui. O que seria o argumento do Hilmer em favor do realismo moral? Basicamente, o Hilmer ele observa corretamente que de um tempo para cá, em um período histórico muito específico recente, houve uma mudança muito brusca entre as sociedades do mundo, entre seus arranjos políticos, sociais, morais e tudo mais. E coisas que eram consideradas corretas antes hoje não são mais, como por exemplo o caso da escravidão, do machismo. Por exemplo, até a década de 60, os negros eles tinham que andar na parte de trás do carro, não poderiam estudar nas mesmas escolas que os brancos e todo esse tipo de abominação, né? Que hoje a gente enxerga como abominação e tudo mais. Então, também a questão do machismo, também há pouco tempo as mulheres nem tinham direito a voto e todo esse tipo de coisa que hoje a gente considera completamente abominável. Então ele observa que num curto período histórico há essa mudança brusca para certos valores. Todas as sociedades do mundo mudam para arranjos morais que seguem certos valores, como por exemplo, ele cita três que ele observa: a aversão à violência, a consideração da igualdade moral entre os indivíduos e também do respeito aos direitos individuais dos indivíduos. Então ele observa esses três padrões que todas as sociedades estão seguindo, que estão mudando para esse tipo de padrão moral. E aí ele visa mostrar que o realismo moral é o que melhor explica essa mudança brusca e essa aceitação tão rápida dessas regras morais, no caso, essas regras morais mais liberais. E agora eu vou estar aqui mostrando gráficos que demonstram essa questão do progresso, ó, da aceitação muito rápida. Esse gráfico aqui, ele é a prevalência da democracia. Veja, ó, de 1800 até 2000, ó, o crescimento, como se alastrou a prevalência da democracia pelo mundo, no caso. Então, ó, vamos partir para o próximo. Esse daqui, ele é um anúncio de um jornal de 1970 e é completamente machista. Olha aí, ele está dizendo que basicamente ele está dizendo para você comprar as calças ali daquela marca, que as mulheres vão ficar aos seus pés e tudo mais. E essa foto aí na capa do jornal. Então, ó, 1970 estava vendo esse tipo de propaganda machista por aí, ó. Aqui é justamente a questão da abolição da tortura judicial. Olha, de 1600, olha como o índice era alto. E ó, para os anos 2000, como caiu a abolição. Olha o gráfico, como isso se espalhou e teve uma aceitação muito rápida num dado período histórico específico. Aqui é a diminuição da guerra. Olha os índices aqui. Aqui, ó, na Europa, basicamente não tem nada de guerra e tudo mais. Foi completamente abolido, vamos dizer assim, essa questão de guerra e tudo mais, e está sendo cada vez mais, no caso. Então, era isso que eu tinha para mostrar aqui nos gráficos. Aí, ele vai tentar dizer qual é a melhor resposta para essa questão. E aí vão surgir algumas respostas. A primeira, que geralmente é avançada, é justamente de que isso são só mudanças, tipo, sociais, e o que define o que é certo é a moralidade e o subjetivismo cultural. Que, o que é certo ali, o que define os valores é somente a sociedade. Ela define ali, então tá tudo certo. Só que isso não explica, primeiro, o porquê que sociedades que opostas estão indo para o mesmo caminho moral, se é só regra arbitrária atrás de regra arbitrária,
estão só migrando de regras arbitrárias. E também ele não consegue explicar o porquê a intuição de progresso moral. Quando nós observamos essas certas leis e essas certas características em outras culturas, nós tendemos a achar que é um progresso moral, inclusive. Só que isso não faz sentido na visão subjetivista, por quê? Porque não há de fato progresso nenhum, é só mudança de regra arbitrária para regra arbitrária. Então é basicamente isso. A visão subjetivista moral não explica adequadamente esse dado da realidade, que é justamente a aceitação muito rápida desses padrões morais, alinhado com uma intuição de progresso moral. E qual que seria a outra, que é avançada para tentar explicar isso? É justamente a evolutiva. Que isso são só coisas da evolução, né? Que a evolução antes tinham certos genes que faziam com que houvesse um favorecimento ao racismo e tudo mais. Só que aí é que tá. Primeiro, a biologia não pode explicar isso. A biologia, ela somente explica um favorecimento grupal. É isso que a evolução favorece, mas não o alastramento, o reconhecimento de direitos morais para grupos distintos do nosso, inclusive quebrando o viés biológico, que é de reconhecimento apenas do próprio grupo ali. Só que não, a gente está alastrando os direitos morais e reconhecendo outros indivíduos também como passíveis desses direitos. Então, a evolução não consegue explicar nesse aspecto. E também tem outro problema aí nessa resposta, porque foi um período muito curto. A evolução, todos sabemos que não funciona desse jeito. É simplesmente absurdo você supor que na década de 60 tinha uns genes que favoreciam o racismo e agora não tem mais. Não explica nada, basicamente. E aí, a próxima que a gente vai ter vai ser justamente o realismo moral, que vai dizer o quê? Que nós, assim como em todas as outras áreas, a gente acabou progredindo. A gente acabou progredindo no âmbito moral, em virtude da gente conseguir se livrar de certos vieses que afetavam o nosso progresso moral, como é, por exemplo, o do estado de coisas, o viés de favorecimento grupal e todos esses vieses. E assim, a gente se livrando deles, a gente conseguiu progredir moralmente. E outro problema com essas visões que não tratam fatos normativos como reais para explicar esse dado da realidade é que geralmente a racionalidade instrumental está ligada com a racionalidade epistêmica. O que seria a racionalidade instrumental? É a racionalidade ali que você busca meios para atingir os seus fins. E a racionalidade epistêmica é a racionalidade que você busca fatos da realidade para que você consiga atingir os seus objetivos. Então, geralmente essas duas questões estão interligadas na vivência cotidiana, assim, nesses âmbitos mais ordinários, assim, de vivência cotidiana e tudo mais. Como é, por exemplo, o caso de um mecânico, que ele visa saber fatos ali sobre o motor para que ele atinja o objetivo dele, que é consertar ali o motor para que ele possa ganhar o dinheiro. Então estão interligadas essas duas coisas. Só que essa explicação evolutiva e tudo mais ignora essa ligação entre uma racionalidade e outra. Então fica extremamente mais difícil de explicar. Por quê? Porque justamente não haveria essa racionalidade epistêmica, não haveriam fatos normativos de fato na realidade, que nós poderíamos estar identificando ali nos indivíduos para considerar eles como passíveis de direitos. Então não há apenas a racionalidade instrumental aí nesse tipo de resposta. Então, por esse motivo também que não dá para explicar adequadamente essa questão saindo do realismo moral, porque se não há de fato esses fatos na realidade que estamos reconhecendo para considerar os outros indivíduos também passíveis de direitos, então por que há essa aceitação tão rápida e esse progresso moral das sociedades partindo para o mesmo caminho ali? Por que há isso, se não há de fato esses fatos morais na realidade, cujo estamos conseguindo identificar porque estamos nos livrando dos vieses, no caso? Não haveria motivos para isso acontecer. E não é só o alastramento
dessas questões, e sim também a aceitação muito rápida, a mudança muito brusca. Por exemplo, na década de 70 aí, tava tendo esse tipo de anúncio nas revistas, agora não mais. Não tá tendo. Também a abolição da guerra, a abolição de diversas coisas. A mulher até pouco tempo não conseguia votar. E se nós não estamos reconhecendo fatos morais relevantes para que a gente dê direitos também para esses outros indivíduos e também indivíduos de outros grupos, não há motivo para isso acontecer. Então, o Hilmer ele conclui que, no caso, a melhor explicação para esse dado da realidade, essa mudança tão brusca, essa aceitação tão rápida das pessoas, é, no caso, o realismo moral. Inclusive, eu vou estar deixando o vídeo que ele faz, a palestra, no caso que ele faz, aí na descrição, para caso vocês queiram acompanhar melhor como funciona esse raciocínio e também alguns gráficos a mais que ele demonstra. Aqui eu demonstrei só alguns, mas lá na palestra dele tem mais ainda. Então é isso. Esse é o argumento moral, é o argumento abdutivo do Hilmer para o realismo moral, e é um dos argumentos que eu considero mais forte para provar o realismo moral, no caso. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se você gostou, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. E é isso, até a próxima, pessoal.